ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, o Senhor tem guardado a coroa da vida. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Amém? Que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Poder fechar sua Bíblia, poder sentar. Sabe, essa mensagem que fala que nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo enviará alguns de vós em cárceres, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabe, quando a gente vê essa mensagem, que o Senhor fala que seremos provados, teremos tribulações, essa mensagem em Apocalipse capítulo 2 está relacionado lá em Roma, que as pessoas eram perseguidas, lançadas para que os leões viessem comer aquelas pessoas que eram cristãs em arenas, sabe? E as pessoas, elas não negavam o Senhor, ela não negava Deus na sua vida, sabe? E a gente vê na palavra do Senhor que muitos dos discípulos morreram, mas não negaram a presença de Deus na sua vida. E a gente olha no nosso cotidiano hoje, e alguns tempos atrás também, que muitas pessoas estão se distanciando da presença de Deus. Estão negando a presença de Deus por coisas que é menos do que a morte. Não precisa nem ameaçar de morte. A pessoa ela já nega. Porque, como assim ela nega a presença do Senhor? Porque muitas vezes a gente troca a presença do Senhor por várias coisas. Muitas vezes a gente não fala com a nossa voz, mas as nossas atitudes falam muito mais. E a palavra do Senhor fala nesse texto, ele é bem claro, que fala que nós cristãos vamos passar por perseguições, por provações. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que no mundo teremos aflições. Mas ele é bem claro e fala: tende bom ânimo. A palavra do Senhor fala que a gente tem que ter bom ânimo. Aleluia, para suportarmos essas perseguições. Se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, vocês passam por dificuldade, passam por qualquer tipo de problema, todo mundo aqui passa. Não tem esse que não é tentado, não tem esse que não é provado. A Bíblia fala que a gente, lá em Zacarias, fala que a gente vai ser tentado, vai ser provado como o ouro. Aleluia. Não é todos que vão suportar, não. Não é todos que vão estar nessa cadeira aqui adorando o nome do Senhor, não. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que congregar para que a gente venha estar junto com outros irmãos, cheio da presença do Senhor, para que a gente venha se fortalecer dia após dia. Aleluia, Deus. Mas a gente vê as igrejas estando vazias. As pessoas, em certo momento, trocando de estar na presença do Senhor para absorver mais a palavra de Deus, às vezes pelo futebol, às vezes pelo jogo na TV, às vezes pela novela, às vezes pelo restaurante que vai sair com alguém, logo no dia do culto. Para um cinema, para uma paquera. Se você for pensar, muita gente estão deixando de vir para a casa do Senhor para estar se fortificando da palavra de Deus, para estar em qualquer outro lugar, cada vez mais perecendo. Aleluia. Santo, Glória a Deus. aleluia. Eu lembro que na minha vida, quando eu comecei a conhecer a minha esposa, eu lembro que não foi muito bom no começo dessa jornada, porque
eu vinha passando por provas atrás de provas. Sabe? Eu fiquei desempregado. Sabe? Eu tive que me virar de um jeito ou de outro. Eu tive que buscar. Eu não fiquei em casa lamentando. Eu não fiquei murmurando. Porque muitas vezes, quando a prova vem, a gente fala, amém. Né? Falar igual o nordestino, né? Amém. Logo essa prova para cima de mim. Por que é isso agora? Muitas vezes quando a prova vem, a gente começa a reclamar. A gente começa a murmurar. Sabe? E eu vejo que nesse momento que eu estava sem trabalhar, eu procurei uma solução. E fui buscar conquistar através do meu suor. Meu salário através do meu suor. E eu vi que através das minhas atitudes de perseverar na presença de Deus, nunca largando o Senhor porque eu estava desempregado, porque eu estava precisando de determinada coisa, mas eu fui à luta. E sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. E vindo para a presença de Deus, para a casa do Senhor do Senhor. E eu via que eu passava até às vezes por humilhação, muitas vezes. Porque às vezes tinha chefe que às vezes, de certa maneira, queria humilhar o trabalhador para fazer determinadas coisas fora da função e ele agia com maneira diferente. E às vezes eu precisava do emprego e passava por aquilo dali. Mas eu sempre prevaleci na presença do Senhor, para que Deus viesse mudar aquilo. Aí eu peguei esse emprego, eu saí e fui trabalhar na rua. E eu vejo que Deus sempre foi fiel na minha vida, porque eu sempre escolhi em primeiro lugar, acima de dinheiro, acima de qualquer coisa, perseverar na presença do Senhor. Aleluia. E aí eu tive o meu casamento, mesmo desempregado, eu tive o meu casamento. Deus supriu de tudo o meu casamento. Eu não precisei de nada, sabe? E ali eu trabalhando ali na rua, eu conseguia ganhar bem. Deus sempre estava comigo, trazendo a provisão dele na minha vida, sabe? Passando por chuva, por sol, por problema, por tempestade, obstáculos, mas eu estava ali, lutando e correndo e perseverando na presença do Senhor. Aleluia. Sabe? E Deus, Ele dá honra a quem tem honra. Se você ficar murmurando, Ele vê a luta dos filhos dele. Mas Ele vê o quanto você é forte, quando você não deixa ser vencido pelo diabo. Mas você vai à luta. E ali eu consegui montar a minha barbearia. E hoje é bênção atrás de bênção. Porque até algumas pessoas falam para mim assim: nossa, até no dia de tua folga, os clientes vêm te chamar aqui na tua casa direto. Você não para hora nenhuma. Mas vai ter gente que vai estar no mundo. Pode vir uma bala, pode vir qualquer outra coisa, pode vir momentânea. E não pode dar tempo de se arrepender e voltar para a presença de Deus. Eu estava lendo um panfleto que foi me entregue hoje na barbearia, que falava assim: daqui a 100 anos, você sabe quanto tempo de vida você vai ter? Que eu vou ter? Eu não sei. Pode ser daqui 30 anos, 10 anos, daqui 1 minuto, daqui 1 hora. Não sei, daqui 100 anos, daqui 120 anos. Não foi falado que é difícil chegar a essa idade. Mas pode ser daqui a 10 anos. Mas você já pensou o que será da tua vida daqui a 100 anos, daqui a 110 anos? Qual que é o melhor? Você vai pensar no quê? De estar morando numa boa casa, ou estar morando num barraco, tendo um carro, ou andando de transporte público. Daqui a 100 anos, quando acabar a sua vida, você vai estar pensando nessas coisas, ou você vai estar pensando de como você poderia ter semeado e plantado no reino de Deus para ter a tua salvação? Essa é a pergunta dessa noite. Qual que é o mais importante? Lembrar do carro bom que você teve, da casa boa que você teve, das terras que você teve, do dinheiro que você tinha na sua conta, ou de você ir para o céu ou para o inferno? De perseverar ou de não perseverar? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra dessa noite, eu quero focar no outro cristão, que é o cristão, aquele que começa e termina a sua jornada de vida perseverando em Deus. Aleluia.
Deus maravilhoso. Se a gente for olhar hoje em dia, a gente vê que a gente entra num comodismo tão grande, muitas vezes. Isso eu falo eu, você, muitas vezes, que, sabe, a gente, porque choveu algumas vezes, ou porque está com a dor no braço, muitas vezes a gente está deixando aquilo ali atrapalhado, a gente está vindo para a casa do Senhor. Sabe? Tem pessoas que tem um carro bom, tem o seu celeiro é farto na sua casa, e tem um dinheiro para comer qualquer coisa que ele quiser. Tem pessoas assim, sabe? Dentro da igreja. Não estou eu aqui julgando não, mas eu quero dar uma diferença, eu quero dar um exemplo de um e o outro. Tem pessoas que têm o seu celeiro cheio. Ei, pessoas que têm dinheiro para comprar roupas novas. E às vezes eles estão preferindo fazer qualquer outro tipo de coisa, a dar prioridade no dia de culto, vir para a igreja. Aí no dia de vir para a igreja, eles se tornam fracos para estar aqui. Eles não vou hoje não, vou assistir esse programa na televisão aqui na Netflix. Porque é difícil sair do nosso conforto para vir para a casa do Senhor. Sabe, Deus ele fala que não é fácil. Ele fala que a gente é uma luta diária. Ei, é uma luta. A gente tem que estar vindo para a presença do Senhor. E tem gente assim, com roupas boas, ei, com carro, ei, mas no dia que vem para a igreja, eles colocam uns empecilhos para vir para a presença do Senhor. Aí estão se tornando cada vez mais fracos para vir para Deus. Ei, e tem gente que às vezes nem comeu no dia, que não tem nem R$1 no bolso, ei, que vem debaixo de sol, de chuva para a igreja, está sorrindo, abrindo um sorrisão, adorando o Senhor. Aleluia. Vai ter esse tipo de pessoa, que às vezes não está tendo nada para comer e está adorando o Senhor. E vai ter aquele que está com o bolso cheio e vai procurar um pretexto de não estar vindo para a presença de Deus. Vai ter. Ei, mas Deus ele fala, ei, eu quero falar para você essa noite, ou para você que está em casa, para você que vai ver esse vídeo. Ei, Deus ele compreende a tua dor. Deus ele compreende a tua provação. Deus ele compreende a tua luta. Ei, ele não vai deixar você permanecer nesse estado que você está, porque você está perseverando na presença de Deus. Amém, Senhor. Aleluias. Mateus capítulo 24, como a gente já leu, versículo 13 fala que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluias. Eu quero ler com os irmãos a passagem lá em Gênesis, para a gente conversar um pouco, porque a leitura que eu estava é em outra Bíblia e é um pouco diferente. Aleluias. Glória a Deus. Esse capítulo 37, versículo 18 ao 24, fala sobre a história que eu acho que todos nós conhecemos, que é a história de José do Egito. Sabe? Os irmãos dele arquitetaram contra José, porque eles tinham inveja de José. Porque José era sonhador. José ele tinha um sonho e ele contou para os seus irmãos. Falou que o feixe dele estava no meio, enquanto os feixes dos seus irmãos, os seus irmãos se prostravam diante dele. E ali os seus irmãos criaram inveja de José. Ei, só que eles não compreendiam a unção que estava na vida de José. Ei, só que eles planejaram matar José. Só que aí vem Rubens, o primogênito, filho de Lia, e falou: ei, não sujemos a nossa mão com sangue do nosso irmão. Vamos jogar ele nessa cisterna e deixa ele aí. Porque ele pensou, jogando ele lá dentro, ele ia com os outros irmãos dele e voltava e resgatava o irmão dele, para que eles não viessem matar José. Mas os irmãos dele acabaram vendendo ele para uma companhia de ismaelita. E ali, essa companhia, chegaram até o Egito. E ali, chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar.
que era o eunuco do rei, do faraó, chefe da guarda. E quando Rubens chegou naquele buraco e viu que José não estava lá, ele rasgou as suas vestes. Porque como que ele iria contar para o pai dele que José não estava mais no meio deles? Sabe? E eu vejo uma caminhada de perseverança da vida de José. Porque eles mesmo tomando a túnica de José, eles não tomaram a unção que estava na vida dele. Mesmo que vinha alguém que tomar a tua túnica, que queria tomar algo que é seu, ele não vai tomar a unção que está sobre a tua vida. Amém, Deus. Aleluia. E mesmo sendo vendido, a Bíblia nos conta que José, hora nenhuma, murmurou. Ao contrário, ele sempre procurava a presença de Deus. Ele não deixava que nada viesse atrapalhar a vida que ele tinha com Deus. Aleluia. Amém? Vai ser rápido a mensagem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E Jesus, ele chega na casa de Potifar e as coisas começam a multiplicar na vida de José. Os bens de Potifar, daquele eunuco do faraó, começa a prosperar. Porque a vida do servo de Deus, igual eu falei, as bênçãos correm atrás dele. Não precisa você correr atrás das bênçãos, a bênção vai correr atrás de você, vai correr Amém, até você. Deus, eu Aonde creio. você chegar, vai criar abundância. Amém, Jesus. Aleluia. E quando ele chega ali, Potifar coloca os bens na mão de José, começam a prosperar. O gado começa a prosperar, tudo dá certo na mão de José. E ali José começa a ser perseguido novamente, porque ali ele foi acusado injustamente pela mulher do chefe da guarda. Pode praticar, que eu posso praticar, que vai gerar, fazer com que a gente venha se parecer mais com Cristo, é buscando na palavra do Senhor. É buscando, é perseverando na palavra de Deus, no alimento, que a palavra lá em Efésios fala, que a palavra de Deus é o nosso alimento. Que a palavra de Deus é a espada. Aleluia, Que a gente Jesus, é possa verdade. batalhar contra o inimigo. Amém. Para poder não deixar isso acontecer. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu quero ler uma mensagem que fica lá em 2 capítulo 12. Aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Amém, Deus. Ela fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E que a graça do Senhor, ela nos basta. Para adorarmos o Senhor, precisamos apenas da graça dele sobre a nossa vida. Aleluia. E se a gente for olhar, só da gente ter vida, só de Deus estar nos guardando, a graça dele já está junto conosco. Amém, Aleluia. Deus. Não precisamos ser o mais rico, o mais afortunado, para estar na presença de Deus adorando Ele, sabe? Ou chegar um problema de saúde, ou qualquer outra coisa para estarmos na presença de Deus nos prostrando, porque Deus, Ele quer livrar todos esses problemas, vocês estão aqui na presença de Deus, adorando a presença dEle e Amém, perseverando, Deus. assim como José fez. Deus está aqui.